A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo, estou com a oportunidade de ministrar e de discutir com vocês a lição de número 3 desse trimestre, a mordomia da alma e do espírito. Mas antes eu quero aqui me apresentar, como eu disse, sou o evangelista Daniel Araújo, congrego no nosso templo central, também professor de escola bíblica. Junto com o evangelista Eduardo, sou um dos coordenadores pedagógicos do Instituto Teológico, IMP, Instituto Missão aos Povos da Igreja Assembleia de Deus. E venho com grande satisfação e alegria agradecer a oportunidade e estar com vocês falando um pouquinho de um importante tema, um importante momento que é refletir sobre a importância e a necessidade da mordomia da alma e do espírito. Então, quero convidar você que está assistindo, que já é inscrito no canal, deixe seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Isso vai motivar, movimentar e ajudar o canal da ADMP TV com esse lindo projeto, esse projeto maravilhoso que é levar essa discussão da escola bíblica para você, professor, e você, aluno, e você que tem o prazer de discorrer e refletir e pensar na rica e maravilhosa palavra do Senhor. Então vamos começar, está no ar o programa ADMP TV. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Aula de número 3, lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Vamos ler o nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. O texto áureo nos fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos deixa registrado: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar separados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre a mordomia da alma e do espírito e a preparação para a segunda vinda de Cristo. Esse tema ele é muito interessante. Em uma sociedade líquida, como o sociólogo Zygmunt Bauman ele nos deixa registrado, em que princípios fundamentais que são a ética, a moral, bons costumes e várias coisas semelhantes, nós estamos perdendo isso no decorrer dos anos, devido a N fatores, a tecnologia, a própria evolução do conceito social, nós percebemos que discutir e nos atentar às questões da alma e do espírito é pertinente. E não somente para a vida do cristão. Muitos pensadores, teólogos, sociólogos vêm falar sobre a questão de princípios e valores. E neste momento, nessa lição, ele traz para nós essa preocupação, essa visão em preservar a alma e o espírito. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro vamos separar o que é alma e o que é espírito, como elas se originam e qual a sua diferença. Vamos fazer um paralelo aqui? Imagina que você está em um restaurante ou na sua casa e você pega um prato de comida. E esse prato de comida ele vai ter várias ações além do poder da alimentação. Para o seu corpo, que foi ações discutidas anteriormente nesse mesmo canal, o corpo precisa de nutrientes, de fibras, proteínas, para que ele venha se desenvolver bem. E ponto final. Então ele não precisa mais nada do que isso. Mas a nossa alma e o nosso espírito, não. Nossa alma, ela é o berço, é a origem, é a célula máter dos nossos sentimentos, emoções. O espírito que traz essa complexidade, que nos separa de animais irracionais e nos dota de capacidades extra-racionais. Como assim? Nós fazemos casas, nós fazemos carros e aviões bem diferente de vários outros tipos de animais que não o fazem. Por quê? Porque o Espírito dotou ao homem essa habilidade. Mas agora voltemos para a nossa alegoria, um prato de comida. Para o corpo, então, a necessidade simples e fundamental de nutrir o próprio corpo. Isso é aquilo que é físico. Agora, o que sua alma e seu espírito têm a ver com esse negócio, Daniel? Primeiro, a sua alma vai olhar para aquele prato de comida e vai ter uma memória gustativa. Como assim?
Se você comer aquele alimento que sua mãe fazia, da forma que você gostava, isso vai te trazer à memória um sentimento. Então não é só um prato de comida, é um sentimento, é uma emoção, é uma memória no seu paladar. E o Espírito? O Espírito é que vai trazer toda a habilidade da complexidade de construir aquele prato. Não é simplesmente uma folha, uma proteína, não, é algo bem elaborado, é uma proteína bem feita, bem realizada e que gera algo tão especial. E essa complexidade só o Espírito nos dará. E as emoções daquele prato, daquela alimentação, procedem então da memória, de você até salivar, de você lembrar o jeito que sua mãe fazia aquele feijão, fazia aquele prato, aquele frango, ou enfim, o que sua mãe faz que realmente toca o seu coração e que faz aquela refeição ser diferente do que um mero comer, mas sim se alimentar e alimentar a alma e o espírito. Com essa alegoria, eu quero dar início então à nossa aula. Essa discussão, esse breve comentário sobre a questão da alma e do espírito e da mordomia da alma e do espírito. O tópico 1 da lição vem falar conceituando alma e espírito. Vamos lá. Significado de alma. No Antigo Testamento a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento é usado psique. A alma, então, vem ser o berço das emoções. O corpo é a ferramenta onde você vai abstrair, através dos sentidos, os prazeres, que são essenciais e necessários. E isso vai ser transferido para essa ferramenta que é o corpo através da alma. E o espírito vai trazer a complexidade, toda essa construção diferente de qualquer outro ser e animal. Jesus expressou num contexto de angústia: a minha alma está profundamente triste até a minha morte. Então, o sentimento de tristeza e alegria e essa complexidade. Quero trazer também um conceito de Scofield. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si mesmo. E sendo corpo, ele tem conhecimento de tudo que está ao seu redor. Então, a alma é a habilidade que nós temos de nos autoconhecer, daquela autoconsciência que os pensadores vêm trazer para nós. Enquanto que o espírito nos liga a Deus. Lembra daquele comparativo sobre a alimentação, sobre o prato dessa refeição? O que o espírito, além da complexidade da construção, nos vai trazer à memória é lembrar, como na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a habilidade daqueles que têm a sensibilidade espiritual, agora numa conversão, de saber que aquela refeição, com todo aquele significado físico para a matéria, emocional para a sua alma e do seu espírito, que procede da parte de Deus. Ele reconhece isso da parte de Deus, a sua origem, toda a sua necessidade. Logo em seguida, a lição trata sobre a teoria da formação da alma. Vou ser bem direto aqui. Deus ele vai trabalhar em participação. Eu vou trabalhar em cima da teoria que o escritor trouxe para nós, que é a teoria da participação na criação da alma dentro daquilo que é simplesmente uma matéria. E é interessante você, professor, você estudioso da Palavra de Deus, ler um pouquinho dos pensadores dentro da área dos pais da igreja, como que detém a vida na alma e a vida da alma e do espírito na criação material dentro do ventre da mãe. O conceito de alma, então, é de onde procede, o berço de onde procedem as emoções, e o conceito de espírito. Segundo o Novo Testamento, se refere a espírito, a palavra vem de pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana. Mais especificamente, a fonte do discernimento, das emoções, da vontade de uma pessoa. Então vamos só fazendo aqui um paralelo interessante. O animal, ele é sensitivo, ele é instintivo, melhor dizendo. O ser humano, ele é racional, ele é muito mais complexo. Lembra que eu falei? As emoções procedem da alma, mas o que leva essa alma a ter emoções? É o espírito.
Sem o Espírito, nós não teríamos essa necessidade da busca, da procura, da ansiedade, do caminhar, do andar, de passar de um estágio da vida para o outro, com toda a complexidade que nós temos. Então, o corpo é a ferramenta que nos comunica ao meio onde nós estamos. Através do seu corpo físico você está me assistindo, através do seu corpo físico você está me escutando por conta das habilidades. Através das emoções que procedem da sua alma, você consegue ver se está certo ou errado o que eu estou dizendo. Se você gosta ou não gosta, se você tem familiaridade, empatia ou antipatia. Agora, o espírito é o que vai fazer você ter vontade de assistir esse vídeo. Que é vontade de procurar algo mais, de evoluir, de procurar ter uma ansiedade, uma evolução diferente. Ora, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus cria o homem do pó da terra. E depois ele vem com um sopro, o ruach, esse sopro de vida. E daquilo que era inanimado, ele faz uma transformação em algo animado. Toda a criação, disse Deus, haja. Agora no homem, quando nós lemos os capítulos de Gênesis, o início, é como se tivesse uma pausa. Para-se todo o cenário, para-se aquela peça, tem uma pausa, porque Deus ele vai desenhar o homem do pó da terra. E através dali, depois, em um instante depois, ele vai soprar um fôlego de vida, colocar ânimo, animação, vida naquilo que era imaterial. Por isso que nós estamos conversando, que nós estamos refletindo, porque o Espírito coloca no homem essa ansiedade de algo mais. Não simplesmente físico, mas emocional e espiritual. Agora, quem reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele passa a perceber que não é simplesmente algo filosófico ou meramente intelectual, é espiritual. E ele se dobra à vontade de Deus. Abrindo um parênteses aqui na nossa discussão, o Novo Testamento ele foi bombardeado por diversas linhas e teorias que tentavam atrapalhar, distorcer ou explicar de forma diferente aquilo que procedia da vontade de Deus. Então, o Novo Testamento, de certa forma, é uma resposta às teorias e teologias que existiam que circundavam aquele primeiro século. Essas teorias, quando foram agrupadas, tempos depois, foi dado o nome de gnosticismo. O gnosticismo, por exemplo, ele falava que como que pode alguém esperar evoluir para um outro ser, outro universo, um outro reino, se ele é material? É impossível que aquilo que é material, que eles chamavam de reino das trevas, vá para aquilo que é superior, que era o reino da luz. Então, eles falavam que era impossível o homem ter expectativa de salvação, porque o seu corpo, segundo a filosofia greco-romana, ele era uma prisão, uma habitação, simplesmente um instrumento para consumo dos seus prazeres. E aí o Evangelho vem falando que não, nós somos muito mais do que isso. Nós esperamos uma Jerusalém celeste. Então esse corpo físico, ele tem e pode ter condições de ir para o reino da luz, como os gnósticos diziam. Mas como? E aí os pais, os primeiros da igreja, os apóstolos, eles vêm explicando que através da regeneração que encontramos em Cristo, nós somos habilitados, nós somos regenerados, nós somos comprados por bom preço em Cristo para morar no reino da luz. E eles também falavam o contrário, que era impossível quem habitava no reino da luz vir para o reino das trevas. Então, tentava-se desconstruir a própria pessoa de Cristo. Mas aí então os nossos queridos escritores do Novo Testamento falam que não. Cristo se fez carne e habitou entre os homens. E o escritor aos Hebreus fala que ele se esvaziou da sua glória. E a partir disso, Cristo pôde, com plenitude completa, habitar entre nós como homem. Então, meus irmãos, nós podemos e ansiamos ter uma nova morada. E nós podemos e vamos ter essa nova morada. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me desvincular, me negar daquilo que é carnal. E aí a lição continua falando que disto é a responsabilidade da alma e do espírito. Todos nós somos tricotômicos. Segundo a teologia em que nós estamos trabalhando,
Nós somos formados de três partes, elementos, que é o corpo, a alma e o espírito. A isso é dado o nome de tricotomia, que também é discutido dentro da nossa lição. E o mais fundamental é saber que a alma e o espírito precisa negar a sua natureza pecaminosa. Em Tiago, capítulo 1, fala sobre a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência, no seu original, é queda, tendência, atração pelo pecado. Ou seja, atração por aquilo que é da carne. Mas essa concupiscência ela é individual, ela é particular. Eu tenho uma particularidade, eu tenho uma atração que ela é minha, que ela é do evangelista Daniel, diferente da sua que me assiste. Mas a sua é diferente da minha. A nossa queda, a questão do pecado de sexualidade, para um tem um peso, para outro tem outro peso. A cobiça, a inveja, a idolatria. E eu lembro de Gálatas, quando o escritor discute os frutos da carne e os frutos do espírito. Frutos da carne fala sobre liberalidade, sobre dar vazão àquilo que é da própria carne. Lembra que eu falei que a carne ela vai buscar ter interação com os prazeres nesse meio? Então a carne quer e busca isso. Os frutos do Espírito vêm falar sobre limitações, longanimidade, que é não irar rápido, ou não irar. Amor, que é o limite do ódio, ou a inexistência do ódio. E o que eu falo é de limites. E o que nós vemos hoje, a estratégia do inimigo das nossas vidas, é incentivar a liberalidade dos prazeres. E aí, o Novo Testamento é um arcabouço de indicações do que nós não podemos fazer. Então, quando você fala com seu filho, ou você passa por uma negativa do seu espírito, é o Senhor mostrando que os frutos do espírito, eles nascem em árvores que negam os frutos da carne, porque eles não podem conviver juntos. E aí eu lembro que Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele começa aqui a ter um diálogo, ter um monólogo entre o desejo da carne e o desejo do espírito. O fazer o desejo da carne, que é o corpo do meu pecado, que é o corpo da minha morte, e fazer o desejo do espírito. Recomendo a você procurar um livro sobre o panorama do Novo Testamento que tem assim uma visão muito linda sobre esse corpo do pecado, esse corpo da carne, esse miserável homem que sou. Mas a lição nesse momento vem falar para nós sobre o zelo e o cuidado. O cuidado de se atentar à questão de preservar a alma e o espírito. Muitas vezes nós vemos pessoas indo para a academia para fortalecer o corpo, ficar magro, parecer bonito. Pessoas indo para a faculdade para fortalecer ali o crânio, como a gente pode dizer em bom mineirês, para ter ali a capacidade intelectual sadia, boa, bonita, correr atrás de diploma. Isso não é errado. Não é errado ir na faculdade, não é errado ir na academia. Mas nós precisamos preservar aquilo que é do nosso interior, que é a alma e o espírito, que deles procede. E aí, eu quero ainda fazer mais uma reflexão. Efésios, capítulo 6, quando Paulo discorre sobre a armadura do herói da fé. Ele vem falar de vários elementos que o tempo aqui não vai me deixar abordar, mas ele fala sobre o escudo da fé e o capacete da salvação. Esses dois elementos me levam a muitas reflexões. O escudo da fé eu preciso empunhar, eu preciso levar, eu preciso estar com ele. E somente a fé que vai fazer com que o meu espírito humano busque uma santificação junto com o Espírito de Deus. E o capacete da salvação é interessante quando Paulo fala. Paulo vem estar falando daquilo que nós colocamos sobre os nossos olhos, daquilo que nós colocamos sobre a nossa mente, daquilo que nós colocamos como aquilo que alimenta o nosso coração. Então, que nós guardemos a nossa mente. Lembram dos significados da palavra espírito do Novo Testamento, que está ligado à questão da psique, da mente do homem? Que dela procede o desejo e quando vai para o coração. E aí eu faço um paralelo com Tiago capítulo 1. Nós temos o desejo, nós temos a vontade, nós temos isso vindo para o coração e quando isso vem dá origem ao pecado. Então, de uma forma bem conclusiva, eu quero lembrar para vocês, nos atentemos também à nossa alma e ao nosso espírito. A palavra do Senhor em diversos momentos, no livros sapiensais,
que ali nós encontramos o livro de Provérbios, fala para nós não colocarmos aquilo que é sedutor aos nossos olhos, resistir o mal até o fim, que uma hora ele fugirá de vós. Cristo nos orienta a sermos firmes, a resistirmos à tentação. E agora, lembrando de Efésios capítulo 6, coloquemos sobre nossas cabeças o capacete da salvação. Então, cuidado com o que você coloca nos seus olhos. A mídia social, de uma forma muito fácil, hoje eu tenho a sedução da carne nas minhas mãos. Eu posso trabalhar com recursos, eu posso me deter ou me dobrar à questão da avareza. E isso tudo atrapalha o nosso modo de ver, o nosso modo de agir. Então, para concluir, que nós coloquemos o capacete da salvação, esperamos no Senhor, confiamos nele. Então, nós precisamos zelar, ou como a lição traz, termos a mordomia. Zelar, sermos mordomos, sermos zeladores, cuidar da alma e do espírito. Fica aqui um grande abraço, um agradecimento por esses minutos que você me deu de atenção. De uma forma muito feliz aqui eu cumpro o que Deus coloca em mim. Fico à sua disposição. Convido você a nos procurar no Instituto Bíblico Missão aos Povos, o nosso IMP, que é a Escola de Teologia e de Formação de Obreiros da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com o evangelista Eduardo. Eu quero ali te receber, conversar e ficamos à sua disposição. Agradeço a liderança da Escola Bíblica por me permitir essa oportunidade e a liderança da nossa igreja por deixar que eu faça parte dessa linda história. Um grande abraço, fique aqui a paz do Senhor Jesus, o Cristo. O Senhor esteja trabalhando a sua vida de uma forma muito especial. Deus abençoe.